Bom, Davi, a gente falou sobre calibração para aplicação seletiva, a gente falou sobre aplicação verde sobre verde, fez um link importante para o tamanho de plantas. Agora a gente entende que tem uma ferramenta a mais aqui embarcada no produto de vocês, que é o sistema PWM, ou seja, a aplicação pulsada, com a sigla que vem do Pulse Width Modulation. O que a Save Farm entende que é um diferencial importante de ter esse sistema junto com a tecnologia de aplicação seletiva? Certo. Então, Henrique, como você bem mencionou, uma outra frente que o sistema Save Farm atua, além da pulverização seletiva, captação de plantas daninhas, é a pulverização pulsada, que através dessas válvulas TJET, que vai atuar por ciclos de trabalho em diferentes percentuais de pulsada, vai garantir o quê? Uma uniformidade de tamanho de gota durante todo o percurso, ou seja, ao invés de ficar variando a pressão do pulverizador conforme se desloca, conforme há uma diferença da velocidade, com a pulverização pulsada você consegue fixar a pressão, ou seja, a 10, a 15, a 20 km por hora a pressão da bomba vai ser a mesma, diferente de uma velocidade convencional onde você tem uma velocidade de aplicação limitada, ou seja, o teu range de velocidade passa a ser maior com a pulverização pulsada. Perfeito. A gente vê muito isso, Davi, na beira da estrada, onde o pulverizador saiu pulverizando, onde ele não tinha velocidade, ou seja, ele não tinha pressão suficiente para aquela ponta de pulverização, e ali a gente vê aquela quantidade maior de plantas daninhas. Então, como o sistema não tem velocidade, não tem pressão, ele não atinge aquele tamanho de gota ideal para estar fazendo o controle, por exemplo, para produtos sistêmicos, para produtos de contato, principalmente produtos de contato. Isso é muito importante, porque o maior desafio nosso, eu que trabalho na parte de treinamento, a gente tenta conscientizar o operador que de 5 até 10 km por hora seria um modelo de ponta. E quando ele trabalha acima de 15 km por hora, seria outro modelo de ponta. O problema é que as áreas, geralmente, elas têm declividade, então no mesmo talhão ele sai de 2, 3 por hora até 20, dependendo do talhão que ele está trabalhando. Então, manter essa pressão de trabalho e essa compensação em curvas, ela é muito importante. Bom, eu estou com um corpo TJET, bem simples aqui também da TJET, e para quem está assistindo o vídeo entender melhor como isso funciona, esse aqui é o antigotejo, então é um sisteminha que é importante para evitar a contaminação do solo em áreas que não vão ser aplicadas, e aqui tem uma válvula solenoide, no caso a Save Farm também trabalha com TJET, ela é encaixada aqui e começa a atuar fazendo esse controle de pressão independentemente da velocidade e, é claro, mantendo a mesma taxa, ou seja, litros por hectare durante a aplicação. Exatamente. Tudo sendo o mais prático possível para facilitar para o cliente. E outra vantagem também da pulverização pulsada é que com ela nós podemos fazer uma taxa variável de herbicida. Como que a gente pode fazer isso? A gente seleciona uma taxa mínima na tela do Save Farm para ser aplicada em área total e uma taxa alvo, uma taxa com a dose correta, digamos assim, nas plantas daninhas. Então, pensando, por exemplo, num cenário de soja com capim amargoso, que eu comentei anteriormente, se eu quiser, por exemplo, aplicar uma taxa menor em plantas inclusive menores do que a soja, eu consigo, basta eu selecionar na tela do Save Farm e aplicar uma taxa maior nas toceiras de capim amargoso, pé de galinha, o que for, posso fazer esse tipo de aplicação. Bom, isso é interessante, Davi, porque muitas vezes a conta não fecha, né? A taxa de aplicação reduzida, ela tem suas vantagens de rendimento operacional, mas a quantidade de planta daninha na área, ela é desuniforme. Então, em um momento onde a gente tem uma quantidade maior de planta daninha, você comentou aí no caso do capim margoso, mas vamos pensar numa área de mucuna, em cana-de-açúcar, ali a gente pode fazer um volume de aplicação maior que vai dar um maior molhamento, perdão. E isso tem contribuições sim para a cobertura quando a gente tem uma área foliar maior. Outro ponto importante, Davi, o surgimento da tecnologia de aplicação pulsada, o PWM, ela trouxe algumas desconfianças. Eu escuto bastante no campo o pessoal perguntar: Henrique, mas será que não falha? E como que eu escolho essa ponta de pulverização? Bom, primeiro que esse pulso ele tem uma velocidade muito grande e não há risco de falha. E com relação à calibração, sim, é um pouquinho diferente. Então vamos entender o seguinte: imagina que essa aplicação ela vai pulsar. Então a partir do momento que ela vai abrir e fechar, obviamente a gente vai trabalhar com uma vazão um pouco maior. Então vamos encontrar o seguinte: naquela forma onde a gente usa velocidade, espaçamento entre bico e a taxa de aplicação em litros por hectare, dividido por essa constante, quando a gente encontra esse valor
da vazão em litros por minuto, a gente entende que essa barra vai estar funcionando 100% do tempo aberto. Então, quando a gente tem a barra de pulverização toda aberta, a gente entende que ali a gente tem 100% de ciclo de trabalho. E quando a gente tem essa mesma barra de pulverização toda fechada, a gente entende que a gente tem 0% de ciclo de trabalho. Na calibração e na escolha de pontas para aplicação pulsada, a gente vai chegar numa ponta que aplique 75% do tempo aberto. Então vamos lá, se a gente encontrou uma ponta 0,3, azulzinha, que vai aplicar em torno de 1,2 litros por minuto a 42 PSI, a gente vai acabar colocando uma ponta vermelha, que tem uma vazão acima, que vai trabalhar com uma vazão 0,4 galões por minuto ou 1,6 litros por minuto numa pressão de 42 PSI. E complementando, essa tecnologia de aplicação pulsada, que é o sistema PWM, ele é muito importante para esse sistema da Sevifarm, que também entrega uma aplicação bico a bico. Então, a partir do momento que a gente vai tendo esses fechamentos de bicos, né, fechamentos de seções, obviamente essa pressão do sistema ela pode alterar. E esse sistema de pulso, a tecnologia PWM pode ajudar. Isso aí, Henrique. Então, essa seria a terceira frente do sistema de pulverização Sevifarm, né? Falamos da pulverização seletiva, a pulverização pulsada e agora falamos do bico a bico. Então, quando o operador está passando um local que ele já passou, ou seja, fazendo o remonte, né? Ao invés de fazer o corte pelas seções físicas da máquina, esse corte passa a ser bico a bico, individualizado. Então, pensando só com o bico a bico, você já tem um retorno expressivo com economia de defensivos para sua lavoura.